Olá, tudo bem, turminha? Estamos aqui de volta com a nossa aula de artes. Aqui é a professora Laudiceia. Eu espero que esteja tudo bem com você. Vou relembrar, né, que você deve manter aquele cuidado com as mãos ao sair de casa, né, usar o álcool em gel. Também quando chegar em casa, né, lavar com água e sabão. As máscaras também devem ser bem higienizadas, tá? Se forem de tecido. E jogar fora, né? Aquelas que são de uso descartável. Então, turminha, nós vamos aqui continuar falando sobre o palhaço. Vocês montaram um palhaço na atividade anterior? Hoje nós vamos continuar falando sobre ele. O palhaço, gente, aqui no Brasil, né? O circo, a gente comemora dia 27 de março, né? Que eu falei pra vocês. Por que será que dia 27 de março é o dia que o Brasil comemora o dia do circo? Por quê, hein? Então, dia 27 de março a gente comemora o dia do circo. Sabe por quê? Porque essa data é conhecida mundialmente, gente, por causa do Piolim. Piolim era um palhaço daqui, brasileiro. E mundialmente se comemora o dia do circo por causa da data do aniversário dele. Imagina só que importância. Ó, o Piolim é esse cara aqui, ó. Esse era o Piolim. O circo ficou muito conhecido na década de 1920 por causa do palhaço Piolim. O Piolim era daqui, né? Era um palhaço brasileiro. Ele nasceu em família circense, sabe? Mas, na verdade, o Piolim, ele tinha vontade de ter sido engenheiro, sabia? Só que daí com o passar do tempo, né, ele acabou assim se envolvendo com o circo, né, ele era pequenininho e ele fazia, logo aos 7 anos, né, ele já fazia contorcionismo, ele andava naquela bicicleta, sabe, com o irmão dele. E daí um dia, palhaço saiu, né? Não ia mais trabalhar. O que aconteceu? Ele falou assim: olha, eu não posso deixar o circo acabar, né? Por causa que não tem esse palhaço. Aí ele resolveu fazer o papel de palhaço. Você imagina, gente, que sucesso que virou esse cara. Ele foi assim super importante para o circo. Olha ali, o nome dele era Abelardo Silva. Ele nasceu, né, no dia 27 de março de 1897, em um circo armado em Ribeirão Preto, que é ali no interior de São Paulo. Piolim, além de palhaço, ele era malabarista, contorcionista, mímico e músico, e teve reconhecimento internacional, inspirando pessoas no Brasil e no mundo. Você imagina só, o Piolim, ele era tão inteligente, gente, ele escrevia as histórias para contar, né, ali do palhaço, ali o enredo, ele que escrevia tudo. Ele era muito inteligente, esse jeito assim diferente de se vestir, com a gola bem alta, assim, que o palhaço usa, né? Um colarinho bem alto. Ele que inventou também aquele sapato, né? Número 58. Foi ele que inventou. Então, assim, ele era, assim, muito, muito, muito diferente dos outros palhaços. Ele fez muito sucesso. O Piolim, dá a impressão que vem o nome de piolho, né? Mas não é. Na verdade, foi um... Como é que se diz? Na verdade, deixa eu colocar aqui. Na verdade, foi um espanhol que viu o Piolim, né, ali dentro do circo
e achou ele tão engraçado com aquelas perninhas finas que chamou ele de Piolim. Piolim, em espanhol, quer dizer pernas finas, né? Aí disso daí também ele já passou a fazer coisas engraçadas, né? Com isso. E aí, pessoal, ele trabalhou, nossa, em diversos circos. Ele ficou assim muito famoso mesmo. Ele fazia tanto sucesso na década de 1920, que ele chegou a ganhar prêmio internacional. Imagina só. E assim, ele chegou assim a fazer um programa de TV, as pessoas mais famosas do Brasil passaram a chamar o Piolim. Eles iam lá, né, os jornais, né, os jornalistas, porque não existia câmera, nada disso, eles iam lá pegar as falas dele, sabe? Todos os dias ele falou que tinha alguém lá do jornal para entrevistar o Piolim. Deixa eu passar aqui para vocês mais uma foto aqui, ó, das pessoas, as pessoas na frente do circo. Gente, ele fazia muito sucesso, então era filas e filas e filas de pessoas para assistir o Piolim. Todo mundo conhecia o Piolim e queria assistir aos shows dele. Aqui, ó, mais uma foto. O pessoal treinando. Lembra que eu falei que existiam outros personagens, né? E o Piolim, ele cuidava de todo mundo, né? Todo mundo era ali supervisionado por ele. E o sonho de Piolim era fazer uma escola de circo, montar uma escola de circo. Acabou que o Piolim morreu, né? E ele não viu essa escola de circo fundar, né? E o Piolim, ele trabalhou também, gente, mais de 10 anos na TV Tupim. Ele apresentava um programa chamado Cirquinho do Piolim. Então, assim, várias coisas. Ele também participou de um filme, né, que é o Tico Tico no Fubá. Ele fez turnê por todo o Brasil e participou de vários shows em ginásios, em clubes, em parques, em tudo quanto é coisa o Piolim participava. Ele era simplesmente, gente, fantástico. E ele morreu em 1973, morreu o Piolim. Ele foi assim, um dos grandes, o maior, né, precursor do palhaço aqui no Brasil mesmo. E o grande sonho dele era fundar uma escola, né? Acabou que ele morreu e não viu essa escola. Um outro personagem assim muito legal também, muito importante para nós é esse aqui, ó. É o Carequinha. Esse aqui ficou muito famoso aqui no Brasil também. O nome dele, o palhaço, era o Palhaço Carequinha. O Palhaço Carequinha, gente, também fez muito sucesso, assim. Ele veio de família, né, de circo, e ele também fazia várias, né, performances no circo quando criança, né? Ele fala que a mãe dele estava grávida quando ele estava quando a mãe dele estava no trapézio, né? Diz que a mãe dele entrou de trabalho de parto ali mesmo, em cima do trapézio, porque eles todos eram envolvidos com o circo, né? E o Carequinha, gente, ficou muito famoso. O Carequinha, ele chegou a fazer programas de televisão. Então, assim, na década de 60, 1960, 1950, o Carequinha, ele fazia, né? Fazia um programa, ele chamava na TV Piratini, né? Em Porto Alegre. Então, muitas pessoas queriam ver o Palhaço Carequinha. E ele tinha uma frase assim que ele dizia, ó, a criançada, tem criançada obediente aqui? E as criançadas gritavam, tem! Né, gente, aquela época era assim, né? A obediência, né? Todos falavam sobre obedecer, né? O pai e a mãe. Então, ele acabava incentivando as pessoas a obedecerem. Uma coisa assim bem interessante também é que o Palhaço Carequinha,
ele assim foi o precursor de fazer com que o palhaço não ficasse só apanhando, porque no circo o palhaço ele só apanhava. Lembra que era assim? Ah, ia jogar água, né? Jogava no palhaço. Ia jogar farinha, jogava no palhaço. Aí o Carequinha veio trazer uma nova versão do palhaço, como se uma nova versão assim do palhaço inteligente. E aí o Carequinha já fazia coisas mais inteligentes, tipo assim, ele tirava sarro de alguém, mas contava piada e sempre o palhaço que ganhava, sabe? Então assim, ele trouxe uma nova versão, né, pro palhaço, que o palhaço não fosse mais aquele palhaço que era só o bobo, que só apanhava, né? Não, ele queria passar aquela versão do palhaço inteligente. Então assim, ele acabou mudando muita coisa, né? O nosso querido Carequinha. Então assim, as roupas dele, né? Ele era sempre uma roupa muito engraçada e ele assim retratava, né, gente, o nosso dia a dia. Ele colocava assim como se o nosso dia a dia fosse engraçado. Então era contando as histórias do nosso dia a dia, né? A gente não passa coisas dentro de casa, na escola. Então ele queria passar isso, né? Coisas do nosso dia a dia mesmo. Olha ali, coisas engraçadas do nosso dia a dia. Tem outra foto aqui que é do Carequinha. O Carequinha, olha lá, ele se maquiando, ó. Tá vendo? Ele se preparando para o show. Eita, Carequinha, esse Carequinha era inteligente, hein? Olha aqui o Carequinha no programa que ele fazia, gente. Fazia um programa de televisão. Todo mundo queria ver o Carequinha, conversar com o Carequinha. Mais um programa de TV. Você imagina, com muitos e muitos anos o Carequinha fazendo programas de TV e as pessoas só querendo, né, participar dos programas. Aí tinha umas ligações e o Carequinha, gente, não era aquele cara bobo, era aquele cara inteligente. Aqui, ó, mais uma foto do Carequinha. Quem será essa daqui, hein? Vocês imaginam? Gente, é a Xuxa. Por incrível que pareça, gente, a Xuxa também, ó, chamou o Carequinha para trabalhar com ela. Ele inventou várias brincadeiras para as crianças, né? Com essa interação de crianças com palhaço. Hoje em dia é muito comum, né, nos programas infantis, mas naquela época foi ele que inventou. Então, assim, ele pegava e virava cambalhota, rodava bambolê. Aí tinha as brincadeiras de calçar os sapatos, né? Quem é que vestiu o paletó primeiro? Tinha a brincadeira da maçã, também de furar bolas. Então, assim, tudo isso foi esse palhaço que inventou. A gente nem imagina, né, pessoal, que vem assim uma coisa tão interessante assim que vem do palhaço, né? O palhaço, ele entrou na televisão. Na verdade, não era para ter entrado na televisão, né? Mas acabou que o palhaço, ele foi muito mais, ficou mais influente quando ele foi para a TV, né? E ele faleceu, né? O palhaço Carequinha faleceu com 90 anos de idade. Em 2006 ele faleceu. E assim, gente, ele simplesmente ele era assim muito influente, né, na televisão, onde ele ia, né, ele ia até assim para morrer, ele queria estar fazendo as pessoas sorrirem, sabe? Era esse o objetivo dele, de alegria mesmo. E, pessoal, existem vários palhaços, né? Vários palhaços, né? O Bozo, que é o palhaço também que vocês conhecem. Tem vários palhaços aí que fazem a alegria do nosso Brasil e que ficaram conhecidos tanto aqui no Brasil, né, quanto mundialmente. O Carequinha também ganhou premiação mundial. Então, pessoas assim que realmente vieram para fazer tanta diferença, né? A gente nem imagina que o palhaço Carequinha, o Piolim, fizeram sucesso lá fora em outro país, né? E eram palhaços brasileiros, né? Imagina? E aí, gente, vamos então para nossa atividade? Vamos lá, deixa eu ver aqui.
Essa daqui vai ser a nossa atividade, certo? Então, pessoal, o que você vai fazer? Você vai pintar, né, esse palhaço aqui. Esse palhaço, ele está, olha, tá vendo? Tá todo desorganizado, ó. Essa parte de cima não são os olhos, tá? Aqui, ó, não são os olhos. Aqui é o corpinho do palhaço, ó. Aqui está um pedaço da boca, da língua. Aqui já tem a parte de cima da cabeça. E aqui, ó, tem a parte de baixo, os pés. Aqui, essa curvinha aqui, ó, é a barriga dele, né, grandona. Então, primeiro você vai pintar essa atividade, tá bom? Você vai pintar. Depois que você pintar, lembre-se que o palhaço é bem colorido, né? Usa bastante cores aí, diversas cores, cores alegres, certo? Você pode fazer um contorno preto também, se quiser fazer um contorno com canetinha também pode, tá? Aí, depois, o que você vai fazer? Vai recortar, certo? Vai recortar, ó, aqui tem uma linha, ó. Recortou, aí você vai montar, vai pôr a cabeça pra cima, né? Aqui, ó, tá a parte de baixo, ó, a boca, isso aqui vai ficar aqui mesmo, aí vem pra cá o corpo e aqui já vai ficar aqui mesmo, que é o pé. E aí, depois que você montar, você vai passar uma cola, certo? E vai colar numa folha branca. E o pai ou o responsável vai assinar essa atividade, tá bem? Então, pessoal, é essa atividade de hoje, hein? Vai ser bem gostoso de fazer. Vocês gostam de mexer com tinta? Com tinta não, com lápis de colorir, né? E com tesourinha e cola, todo mundo gosta de mexer. E aí, depois que você fizer bem bonito, então vai para sua escola, certo? E nós vamos montar uma pasta bem legal no final do ano, você vai receber de volta. Então, turma, foi isso que nós vimos hoje sobre o palhaço. Quem puder ir ao circo, né? Quem puder ver os palhaços, gente, vamos contribuir com eles. Eles fazem o nosso dia muito mais feliz. Então, fica por aqui a nossa aula, turminha, e a gente se vê então na próxima aula, hein? Até lá! Tchau, tchau!